Decifrando a mente psicopata, explorando as características. Antes de começar, inscreva-se no meu canal. Vamos lá? A mente de um psicopata é um assunto complexo e que ainda é objeto de estudo e pesquisa na área da psicologia. Embora haja variações individuais, aqui estão algumas características geralmente associadas à mente de um psicopata. Os psicopatas tendem a ter dificuldade em sentir empatia pelos outros, ou seja, têm pouca capacidade de se colocar no lugar dos outros e compreender suas emoções. Manipulação e falta de remorso. Os psicopatas geralmente são hábeis em manipular os outros para atingir seus objetivos. Eles têm pouca ou nenhuma culpa ou remorso por suas ações, mesmo quando prejudicam ou enganam os outros. Os psicopatas são propensos a agir impulsivamente, sem considerar as consequências de longo prazo. Eles podem ter dificuldade em controlar seus impulsos, levando a comportamentos arriscados ou imprudentes. Falta de empatia emocional. Embora possam ser proficientes em simular emoções, os psicopatas muitas vezes não experimentam emoções de forma genuína. Eles podem ter dificuldade em compreender e responder adequadamente às emoções dos outros. Baixo controle emocional. Os psicopatas podem ter dificuldade em regular suas próprias emoções. Eles podem ter respostas emocionais superficiais ou desproporcionais a situações que seriam consideradas emocionalmente significativas para outras pessoas. Busca por estímulos emocionais. Alguns psicopatas buscam constantemente estímulos emocionais intensos, buscando emoções fortes e sensações de prazer que podem resultar em comportamentos de risco ou criminosos. Falta de remorso e culpa. Os psicopatas frequentemente carecem de remorso genuíno por suas ações prejudiciais. Eles podem ser capazes de cometer atos cruéis ou violentos sem sentir culpa ou arrependimento. Os psicopatas podem apresentar uma gama limitada de emoções e ter dificuldade em desenvolver relacionamentos emocionalmente profundos. Eles podem ser habilidosos em imitar emoções para manipular os outros, mas essas emoções são frequentemente superficiais e desprovidas de significado real. Os psicopatas tendem a exibir um comportamento antissocial desde a infância ou adolescência. Eles podem violar normas sociais, mostrar desrespeito pelos direitos dos outros e ter uma propensão para a transgressão e o comportamento criminoso. Falta de planejamento a longo prazo. Os psicopatas são geralmente mais orientados para o presente e têm dificuldade em planejar ações a longo prazo. Eles tendem a buscar gratificação imediata sem levar em consideração as consequências futuras de suas ações. Os psicopatas podem ser altamente manipuladores e habilidosos em conquistar a confiança das pessoas ao seu redor. Eles podem apresentar um charme superficial e carisma, usando essas características para obter vantagem pessoal. Baixa resposta ao estresse. Alguns psicopatas apresentam uma resposta atenuada ao estresse e têm uma capacidade reduzida de experimentar medo. Isso pode contribuir para sua tendência a se envolver em comportamentos perigosos ou imprudentes sem medir as consequências. Grandiosidade e falta de responsabilidade. Os psicopatas podem exibir um senso exagerado de autoimportância e arrogância. Eles tendem a sentir que estão acima das regras e não têm responsabilidade pelas consequências de suas ações. Alguns psicopatas são conhecidos por explorar os outros em benefício próprio. Eles podem tirar vantagem financeira, emocional ou social das pessoas ao seu redor, muitas vezes sem sentir qualquer culpa ou remorso. Muitos psicopatas apresentam uma história de comportamento criminoso desde a infância ou adolescência. Isso pode incluir atos de violência, vandalismo, furto ou manipulação dos outros para alcançar seus objetivos. Os psicopatas têm dificuldade em aprender com experiências passadas e corrigir seu comportamento. Eles podem repetir padrões de comportamento prejudicial, mesmo quando confrontados com as consequências negativas.
Desconexão emocional e cognitiva. Os psicopatas podem ter dificuldade em conectar suas emoções com seu pensamento e comportamento. Eles podem parecer frios, calculistas e desapegados emocionalmente. Escassez de empatia moral. Embora os psicopatas possam ser capazes de entender intelectualmente o certo e o errado, eles têm uma deficiência em sentir empatia moral. Isso significa que eles têm dificuldade em internalizar e seguir padrões éticos e morais convencionais. É importante ressaltar que a psicopatia é um transtorno complexo e não pode ser diagnosticada com base apenas em características comportamentais. O diagnóstico requer uma avaliação clínica completa realizada por um profissional de saúde mental qualificado.